curso de Introdução ao Empreendedorismo é uma das ações que beneficiam a rede de mulheres indígenas, filhas da ancestralidade. Trata-se de um projeto de rede de fortalecimento e empoderamento das mulheres indígenas da Bahia, dando visibilidade às agendas e às organizações políticas dessas mulheres, fortalecendo os seus grupos e coletivos nos territórios e no movimento indígena. O curso é, então, consequência do termo de fomento número 014/2022, firmado entre a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, SJDH, e o Instituto de Desenvolvimento Social e Agrário do Semiárido, IDESA, a partir da destinação da emenda de transferência especial, impositiva e individual à LOA 2022, número 27510006/2022, MA 30. Estado da Bahia, do deputado federal Valdenor Pereira. A parceria objetivo desenvolvimento de ações que visem o empoderamento econômico, social e psicológico de mulheres indígenas de modo que conquistem sua autonomia, cessem as diversas formas de violência e, com isso, assegurem o protagonismo nas atividades produtivas que desenvolvem em suas comunidades. Olá, eu sou Thalita Lima e esse é o segundo vídeo de 3 vídeos que vão resumir todo o conteúdo que nós vimos no curso Introdução ao Empreendedorismo. Lembrando mais uma vez, são vídeos resumo das aulas. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem se aprofundar mais sobre o que nós vimos nas aulas, as aulas gravadas estão no Drive do curso, também estão disponíveis no YouTube, assim como o material didático se encontra também no Drive. Nesse vídeo, nós vamos abordar associativismo e cooperativismo, que foi o terceiro tópico do nosso curso. Vamos lá? Primeiro, a gente vai começar entendendo alguns paralelos entre associações e cooperativas. O associativismo é uma forma de organização integrada cuja finalidade é conseguir benefícios em comum, por meio de ações coletivas. Logo, associações e cooperativas têm por finalidade beneficiar o coletivo, ou seja, todas as pessoas que fazem parte de uma associação ou de uma cooperativa. Aliás, a associação e a cooperativa acaba não só beneficiando quem faz parte dela, como a comunidade ao entorno, e a gente vai ver um pouco isso também. A autora Tatiana Aparecida traz uma citação que está lá no nosso material didático que fala: enquanto as associações são organizações que têm por finalidade a promoção de assistência social, educacional, cultural, representação política, defesa de interesses de classes e filantrópicas, as cooperativas têm finalidade essencialmente econômica. Seu principal objetivo é o de viabilizar o negócio produtivo de seus associados junto ao mercado. Então, aqui a gente já vê uma diferença principal, podemos dizer assim. A cooperativa, ela será de uma finalidade essencialmente econômica. Outra diferença é que na cooperativa o patrimônio pertence aos associados. Então, no caso de uma dissolução, vai ser decidido em assembleia como que será essa divisão do patrimônio entre os associados. Já numa associação, quando há dissolução, os bens não são divididos entre os seus associados, mas sim serão destinados a uma associação similar. Se não houver nenhuma associação similar na região, na cidade ou no estado, vai para um órgão do governo ligado ao tipo de associação. Vamos a mais algumas características. Tanto a associação quanto a cooperativa não possuem fins lucrativos. O amparo legal das duas está na Constituição Federal, artigo 5, Código Civil. A associação pode ser constituída a partir de 2 pessoas físicas, já a cooperativa a partir de 20 pessoas, exceto as cooperativas de serviço ou de trabalho, que podem ser constituídas a partir de 7 pessoas. A associação não possui capital social, o seu capital ele é composto por contribuições dos seus associados, doações, tanto públicas quanto privadas. Já a cooperativa possui capital social.
No caso da associação, o superávit, ou seja, o valor que fica disponível depois de pagas todas as despesas relacionadas à associação, não pode ser distribuído entre seus associados. Já no caso da cooperativa, se for decidido em assembleia, o excedente financeiro pode sim ser dividido entre os cooperados. Se a gente pudesse falar de uma desvantagem da associação para a cooperativa, é que a associação ela acaba tendo um capital mais engessado, devido a essa questão do patrimônio não ser dos seus associados, não poder haver a distribuição do superávit entre seus associados também, não ter capital social. O engessamento do capital financeiro e do patrimônio seria a maior desvantagem da associação para a cooperativa. E antes de criar uma associação ou uma cooperativa, algumas perguntas seriam interessantes serem respondidas pelas pessoas que têm esse interesse. Quais os objetivos da associação ou da cooperativa? Ou seja, o que se pretende alcançar com essa organização? Quais os benefícios que os associados terão? Quais as responsabilidades de cada um? Quais as atividades coletivas que serão realizadas? Quais as ações individuais que cada associada deverá fazer? Quais os recursos estão sendo mobilizados? Dessa forma, é importante que nas associações existam documentos, assim como nas cooperativas, que deixem claro o que fazer, quem vai fazer, quando vai fazer e como relatar. Isso vai ajudar na organização da administração. Bem, agora nós vamos falar um pouco das associações e depois só das cooperativas. Então, vamos ver quais são as características das associações. Seus fins podem ser alterados pelos associados em assembleia, tendo cada um direito ao voto. Logo, uma associação que foi criada para um objetivo pode ter esse objetivo alterado desde que haja uma assembleia para essa alteração. A escrituração contábil de uma associação é simplificada. A escrituração contábil é o registro da movimentação financeira, administrativa e econômica em ordem cronológica que algumas instituições precisam apresentar anualmente à Receita Federal, entre elas uma associação. Quais são os principais objetivos das pessoas que se unem para criar uma associação? Reunir esforços para reivindicar melhorias em sua comunidade, defender interesses dos associados, desenvolver interesses coletivos de trabalho, melhorar a qualidade de vida, participar do desenvolvimento da região na qual a associação está inserida. As principais vantagens da associação. Bem, por ser um coletivo, união de pessoas, ela tem força de reivindicação maior do que uma reivindicação unitária, individual. Podem usufruir de programas governamentais, acesso facilitado a crédito e a programas de financiamentos públicos e privados. Para criar uma associação, será muito importante a criação do seu estatuto. Essa criação ela não pode ser individual ou só da parte administrativa. Essa criação deve ser feita por todos da associação, por todas as pessoas que participam dessa associação. Isso dará uma sensação real de pertencimento e não apenas de estar assinando um documento ou participando daquela votação. O Estatuto Social é o documento que registra todas as características e o conjunto de regras de uma associação e precisa ter coerência com os objetivos do grupo. Lá na Lei 10.406 de 2002, vocês vão encontrar o que precisa conter nesse Estatuto Social. Então, lá tem todas as partes. E no nosso material didático, assim como na apresentação e também nas aulas gravadas, a gente passou pelo passo a passo de como construir o Estatuto Social. Aqui nós vamos passar de forma geral no que precisa conter cada capítulo. O primeiro capítulo precisa ter a denominação, a sede, a duração e a finalidade da associação. No segundo capítulo, devem constar
os sócios fundadores, ou seja, os sócios que fundaram a associação, se a associação estará aberta para a entrada de novos sócios ou não, e, talvez o mais importante, os direitos e deveres dos associados. Já o terceiro capítulo vai tratar da composição administrativa da associação, que é composta por Assembleia Geral, Conselho Diretor e Conselho Fiscal. O quarto capítulo vai tratar sobre as eleições, como serão realizadas, em que período, qual o intervalo. O capítulo 5º precisa conter o exercício financeiro. De quanto em quanto tempo o exercício será apurado e outras questões que seus associados julgarem necessárias. O sexto capítulo, ele é separado para direcionamentos importantes, ou seja, tudo que não foi abordado do primeiro ao quinto capítulo e os associados julgarem importante precisa constar no sexto capítulo. Um exemplo de uma informação importante que deve constar no sexto capítulo é sobre de quanto em quanto tempo o estatuto pode ser refeito ou quantas pessoas precisam estar presentes na Assembleia para que haja possibilidade de alterar o estatuto. Então, esse é um dos exemplos do que pode constar no sexto capítulo do Estatuto Social. A Assembleia Geral é o órgão que precisa conter numa associação e é responsável por receber situações, analisar e resolver. Reuniões para a Assembleia podem ser ordinárias ou extraordinárias. As reuniões ordinárias são aquelas que constam no Estatuto Social, ou seja, já existe o período em que elas serão realizadas. Já as reuniões extraordinárias são aquelas que não podem esperar uma reunião ordinária acontecer. Elas podem ser convocadas, melhor dizendo, pelo Conselho Diretor, Fiscal ou por 1/3 dos sócios ativos. Uma coisa importante é que as reuniões extraordinárias, a convocação, o título da convocação precisa conter exatamente o assunto ou os assuntos que serão abordados para evitar a impugnação dessa reunião. O conselho diretor de uma associação será composto por presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. E é o responsável legal por tudo o que acontece dentro de uma associação e pela administração. Propõe e executa o plano anual de atividades aprovadas na Assembleia Geral. Além disso, elabora o relatório anual, estabelece o valor da mensalidade para os sócios contribuintes e, principalmente, faz a ponte entre as instituições públicas e privadas e a associação. O Conselho Fiscal tem o papel de fiscalizar as atividades econômicas e financeiras da associação. Tem a missão de zelar pelos interesses da organização e dos associados. É interessante que, sempre que possível, esse conselho tenha 3 pessoas, para que, no caso de empate de 2 pessoas, com opiniões diversas sobre determinado assunto, a terceira pessoa consiga desempatar. Com o estatuto pronto, é o momento de votar. Realizada a Assembleia Geral Constituinte para constituir a associação, sendo aprovado, chega o momento de realizar o registro. A associação deve ser registrada no cartório de registro de pessoas jurídicas da comarca a qual pertence. Também é necessário realizar o registro junto à Receita Federal, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. E lembre-se, é importante manter organizado o livro caixa, o controle bancário e financeiro e a proposta de admissão de associados, ou seja, o controle do número de associados. Agora chegou o momento das cooperativas. Cooperativa é um sistema econômico e social através da organização de pessoas com o objetivo de atingir um objetivo econômico, desenvolver economicamente e socialmente os cooperados. As cooperativas têm finalidade essencialmente econômica. Lembra? A gente viu isso lá no início. O seu principal objetivo é viabilizar um negócio produtivo dos associados junto ao mercado. Assim, se o objetivo do grupo é desenvolver uma atividade comercial, a cooperativa será o sistema mais adequado.
O cooperativismo possui princípios básicos que precisam ser respeitados. O primeiro deles é a adesão voluntária e livre. As cooperativas são organizações voluntárias e abertas a todas as pessoas. Não pode ocorrer discriminação de sexo, social, racial, política ou religiosa. As cooperativas possuem gestão democrática, são controladas por pessoas que foram votadas por seus cooperados. Participação econômica dos seus membros. Os membros contribuem equitativamente para o capital das suas cooperativas. Parte desse capital é propriedade comum das cooperativas. O cooperativismo é autônomo e independente. As cooperativas são organizações de ajuda mútua, controladas por seus membros. No caso das cooperativas firmarem acordos com instituições públicas ou recorrerem a capital externo, devem fazê-lo em condições que assegurem o controle democrático pelos membros e mantenham a autonomia da cooperativa. Educação, formação e informação também fazem parte dos princípios do cooperativismo. Então, as cooperativas precisam promover a educação e formação dos seus membros, dos representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma que estes possam contribuir eficazmente para o desenvolvimento das suas cooperativas, assim como da região. A intercooperação. Através das cooperativas, os trabalhadores cooperam entre si, inclusive se aliando a outras cooperativas locais, regionais, nacionais e até internacionais. No cooperativismo, existe o interesse pela comunidade, que a comunidade também se desenvolva. Vendo sobre as cooperativas, parece muito com uma empresa. Então, o que diferencia uma empresa de uma cooperativa? Na empresa, o objetivo é remunerar o sócio investidor. Então, é objetivo ter lucro. Já na cooperativa, o objetivo é o cooperado. Importa mais as pessoas que fazem parte da cooperativa. A empresa funciona de forma hierárquica. Já a cooperativa funciona de forma democrática. Uma empresa, o resultado vai retornar aos seus sócios de acordo com o número de cotas das ações que esse associado tem, que esse sócio tem dessa empresa. Já na cooperativa, os resultados retornam para os cooperados de forma proporcional às operações da cooperativa, já que todos contribuem equitativamente para o capital da cooperativa. A empresa defende que seja cobrado o maior preço possível por um produto ou serviço. Já a cooperativa busca um preço justo. Muitas empresas promovem concorrência, as cooperativas se integram. Enquanto na empresa o funcionário, o trabalhador é visto apenas como força de trabalho, na cooperativa ele é valorizado. Algumas das principais características da cooperativa são: o objetivo principal, prestação de serviço e venda de produtos. Pode ter um número ilimitado de cooperados, não está sujeito à falência e precisa ostentar a expressão cooperativa em sua denominação. Lá no começo, nós vimos algumas perguntas que são importantes serem feitas, tanto antes de abrir uma associação quanto uma cooperativa. Mas, em adição àquelas perguntas, outras serão necessárias para a abertura de uma cooperativa, porque vai ajudar as pessoas interessadas a decidirem se realmente a cooperativa é a melhor solução para o que precisa. A necessidade de trabalho, produção, crédito é sentida por todos os interessados? A cooperativa é a solução mais adequada para esse momento dessas pessoas que desejam abrir a cooperativa? Ou uma associação já atenderia? Existe alguma cooperativa na região que poderia atender o interesse dessas pessoas que desejam abrir uma cooperativa? É muito mais interessante fortalecer uma cooperativa já existente do que abrir outra. O volume de negócios da cooperativa será suficiente para trazer benefício aos cooperados? Os interessados estão dispostos a operarem integralmente com a cooperativa? A cooperativa tem condições de contratar pessoal qualificado para administração e um contador para contabilidade?
Existe mercado para os produtos e serviços da cooperativa? E o que vai ajudar a responder essas e outras perguntas é o plano de negócio, que, assim como uma associação, a cooperativa também é estabelecida através de uma Assembleia Geral. Precisa também de um estatuto social. Agora vamos ver o que precisa conter no estatuto de uma cooperativa. No capítulo 1, a denominação da cooperativa, sede, foro, prazo de duração e a área de ação. No capítulo 2, os objetivos dos associados. E no capítulo 3, como que será a admissão na cooperativa, os deveres e direitos, assim como as responsabilidades. O capítulo 4 vai falar da organização do quadro social. Já no capítulo 5, todas as informações sobre o capital. O capítulo 6 trata unicamente da Assembleia Geral, da definição e funcionamento, das reuniões preparatórias, Assembleia Geral ordinária, extraordinária, o processo eleitoral, como se dará. Já o capítulo 7 vai falar sobre a administração, Conselho de Administração e Administração Executiva. O capítulo 8 trata sobre o Conselho Fiscal. O capítulo 9 fala dos livros que a cooperativa precisa ter e da contabilidade. O capítulo 10 fala sobre o balanço geral, o que fazer em relação a despesas, sobras, perdas e os fundos obrigatórios de uma cooperativa. O capítulo 11 vai falar sobre a dissolução da cooperativa e o 12 das disposições gerais e transitórias. Em relação aos livros que toda cooperativa precisa ter, são eles: livro de matrícula, que vai ter as informações de cada associado inscrito, assim como informações respectivas sobre as cotas financeiras, período de admissão e também, se for o caso, de eliminação ou exclusão da cooperativa. Precisa ter também o livro de atas de assembleias gerais, atas dos órgãos administrativos, atas do Conselho Fiscal e também da presença dos associados nas assembleias gerais. Além disso, os livros fiscais contábeis também são obrigatórios. Lembrando que na cooperativa, o capital social é composto pelos cooperados. Então, cada cooperado vai precisar contribuir com dinheiro para constituir o capital social da cooperativa. Efetuado o Estatuto Social, precisa da Assembleia Geral de Constituição, onde a cooperativa é constituída, e depois o registro é feito na Receita Federal, Junta Comercial e na Organização das Cooperativas Brasileiras. Lembrando que, no caso da cooperativa, é obrigatório ter uma contadora para todas a parte contábil, tá? Tanto na associação quanto na cooperativa, os administradores podem encontrar dificuldades em relação a conduzir alguns trabalhos, talvez sentirem que não têm as habilidades necessárias para essa condução. Como que se resolve isso? Há duas formas: com estudo, contratação de cursos, de profissionais que possam ensinar a como conduzir essas situações, ou a profissionais dedicados para essas partes, tanto da associação quanto da cooperativa. A falta de planejamento financeiro também pode ser um grande problema, principalmente na associação, em que a contabilidade não precisa de uma contadora, pode ser feita pelos próprios participantes. Então, a organização vai ser muito importante. Um outro ponto são os conflitos internos. Quando a gente trabalha em grupo, conflitos internos são comuns. E para esse tópico, é importante a gente lembrar sobre a comunicação não violenta. É muito importante que os associados, as pessoas que fazem parte da cooperação, consigam lidar com os conflitos ao invés de tentar fingir que eles não existem. E utilizar a comunicação não violenta é um excelente caminho para conduzir esses conflitos. Outro ponto importante é a administração e os associados terem em mente que num conflito não deve haver a ideia de ganhador e perdedor, mas sim que o ganho maior
tem que ser sempre da coletividade.